Você acredita que tudo o que fazemos volta? Não estou falando de superstição. Não estou falando de misticismo. Não estou falando daquelas frases prontas que a gente compartilha nas redes sociais sem parar para pensar no peso real que elas carregam. Estou falando de algo muito mais concreto. Muito mais próximo. Muito mais inevitável. Estou falando de postura. De escolhas. De pequenas decisões repetidas dia após dia que vão construindo ou destruindo o tipo de relação que você tem com as pessoas que ama. Cada vez que você interrompeu. Cada vez que olhou para o celular no meio de uma conversa. Cada vez que disse hoje é diferente sem ouvir o que estava sendo dito. Cada vez que deixou o silêncio de alguém passar sem perguntar o porquê. Essas escolhas não desaparecem. Elas ficam. Elas se acumulam. Elas amadurecem. E um dia, elas voltam. Não necessariamente como punição. Não como vingança. Não como karma místico descendo do céu. Mas como espelho. Como consequência natural. Como a vida simplesmente devolvendo o que foi oferecido. Hoje você vai entender por que o silêncio de Dona Helena não ficou no passado. Ele amadureceu. E voltou. Se você está acompanhando essa saga, já se inscreve agora. Porque este capítulo é um divisor moral. É o momento em que a história para de ser sobre ela. E começa a ser sobre todos nós. E talvez seja o mais desconfortável até aqui. Meses se passaram. A vida continuou com aquela normalidade que às vezes engana. Aquela normalidade que faz a gente achar que está tudo bem porque nada explodiu, porque ninguém brigou, porque o calendário continua sendo seguido. A rotina estava organizada. O revezamento seguia seu curso. O quarto pequeno continuava sendo o quarto dela. Ela continuava dizendo tanto faz para quase tudo. Mas algo começou a mudar. Não de forma dramática. Não com sinais óbvios. Não com nenhum acontecimento que pudesse ser apontado como o momento em que tudo mudou. Foi gradual. Silencioso. Como uma maré que sobe devagar demais para que alguém perceba até que os pés já estão molhados. Os filhos começaram a sentir um vazio estranho na casa. Não era ausência física. Ela estava lá. Sentada no mesmo lugar. Dormindo no mesmo quarto. Aparecendo para as refeições. Era ausência de presença. E você entende a diferença? Porque essa diferença é tudo. A ausência física é quando alguém não está. A ausência de presença é quando alguém está. Mas já foi embora por dentro. É quando o corpo continua no lugar, mas o espírito aprendeu a não se envolver mais. E quando alguém que sempre foi o centro da força emocional de uma família começa a se retirar dessa forma. A estrutura inteira sente. Mesmo que não saiba nomear o que está sentindo. Mesmo que não consiga apontar de onde vem aquele vazio. Mesmo que continue achando que está tudo bem porque nada explodiu. Os sinais foram chegando. Pequenos. Quase imperceptíveis. Daqueles que a gente nota mas prefere não aprofundar. O neto começou a perguntar menos coisas para ela. Não porque tinha deixado de gostar da avó. Mas porque havia aprendido, com a sensibilidade que só criança tem, que as respostas tinham ficado curtas demais para valer a pergunta. A filha mais velha começou a notar que a mãe já não perguntava como tinha sido o dia. Aquela pergunta simples que parece pequena mas que é, na verdade, um dos maiores atos de interesse que existem. Um ato que diz, você importa para mim. Quero saber da sua vida. Ela havia parado de fazer essa pergunta. E a ausência dela pesava mais do que qualquer briga poderia pesar. Um dos filhos comentou numa conversa rápida. Mãe anda quieta demais. A frase ficou no ar por um segundo. E depois a conversa seguiu. Porque aprofundar exige coragem. E coragem emocional nem todo mundo tem disponível no meio de uma rotina cheia de compromissos e pressões. Mas aquela frase ficou. Ecoando baixinho. Esperando o momento em que alguém tivesse coragem suficiente para ir atrás dela. Pergunta sincera para você agora, quantas vezes você percebeu que alguém estava diferente? Mas preferiu não perguntar?
Quantas vezes a correria do dia foi mais forte do que a coragem de parar e perguntar: você está bem de verdade? Comenta aqui, eu preciso prestar mais atenção. Então aconteceu algo que mudou o peso da história. Em uma reunião familiar, discutiam novamente mudanças na rotina. Desta vez, sobre quem ficaria responsável por Dona Helena caso a rotina de algum dos filhos apertasse mais. Uma conversa prática, organizada, com aquela linguagem de quem está resolvendo um problema logístico. E, pela primeira vez, ela não demonstrou reação nenhuma. Nenhuma. Não protestou. Não agradeceu. Não opinou. Não fez aquela expressão de quem está ouvindo algo importante. Apenas ouviu. Com uma calma que não era paz. Era distância. Como se estivesse ouvindo sobre outra pessoa. Como se o assunto não dissesse respeito a ela. Como se ela já tivesse se desconectado daquela narrativa e estivesse assistindo de fora, de um lugar onde as decisões dos outros não chegam mais a doer. E foi aí que o desconforto começou a se instalar de verdade. Porque quando alguém para de reagir, a gente perde algo muito importante, perde o controle da narrativa. E controle é algo que muitas pessoas, sem perceber, confundem com cuidado. Quando ela reagia, mesmo que fosse para discordar, eles sentiam que estavam cuidando de alguém presente. De alguém vivo na relação. Agora ela havia se retirado. E o vazio que deixou era maior do que qualquer um havia imaginado. Dias depois, um dos filhos enfrentou um problema sério no trabalho. Daqueles problemas que não têm resposta fácil. Que fazem a gente perder o sono. Que deixam um peso no peito que não vai embora mesmo quando a gente tenta se distrair. Estava angustiado. Confuso. Com aquela sensação de estar no meio de uma névoa sem conseguir enxergar o caminho. E fez o que sempre fazia nesses momentos. Sentou ao lado da mãe. Esperando aquele olhar experiente que já havia guiado tantas decisões. Aquela frase firme que cortava a confusão como uma faca corta a névoa. Aquela orientação segura que só vem de quem já viveu muita coisa e aprendeu a enxergar além do momento. Esperou. E ela olhou para ele. Com calma. Com aquela mesma distância serena que havia se instalado nos últimos meses. E disse: você sabe o que é melhor. A mesma frase. O mesmo tom. O mesmo distanciamento elegante. E naquele instante, ele sentiu. De verdade. No corpo. No peito. Sentiu o que ela vinha sentindo há meses. A ausência de direcionamento. O vazio de referência. A solidão específica de quem precisa de uma voz e descobre que essa voz aprendeu a se calar. Isso é a lei do retorno. Não é a punição. Não é vingança calculada. Não é Dona Helena decidindo conscientemente fazer os filhos sofrerem. É espelhamento. A vida simplesmente devolvendo, com a mesma temperatura, o que havia sido oferecido. Continua aqui comigo. Porque daqui a pouco vamos chegar no momento em que um dos filhos finalmente teve coragem de fazer a pergunta que deveria ter sido feita muito antes. Escuta isso com atenção. O que eu vou dizer agora é uma das verdades mais importantes dessa saga inteira. Quando você desvaloriza a voz de quem construiu você, um dia você vai sentir falta dessa voz. E talvez, quando sentir, ela já tenha aprendido a não oferecer mais. Não por maldade. Não por rancor. Mas porque aprendeu que oferecer dói mais do que guardar. A vida não cobra. Ela devolve. Devolve a pressa com que você respondeu. Devolve a indiferença com que você ouviu. Devolve a ausência que você normalizou. E o mais difícil de tudo é que essa devolução não vem com aviso. Não vem com explicação. Não vem com uma nota dizendo, isso é consequência daquilo. Ela simplesmente chega. Na forma de um silêncio onde deveria haver voz. Na forma de um vazio onde deveria haver presença. Na forma de um, você sabe o que é melhor. Dito por quem sempre soube muito mais do que você. E aqui vai a pergunta mais difícil desse capítulo. A pergunta que eu preciso que você responda com honestidade, olhando para dentro, sem pressa.
Você está construindo memórias que vai querer revisitar? Ou está criando arrependimentos futuros? Essa pergunta precisa ecoar. Precisa ficar. Precisa incomodar o suficiente para mudar alguma coisa. Finalmente aconteceu. A filha do meio, aquela que sempre foi a mais observadora, a que notava as coisas que os outros preferiam não ver, resolveu fazer o que ninguém havia feito até então. Sentou do lado dela. Sem agenda. Sem assunto prático. Sem problema para resolver. Apenas sentou. E depois de um momento de silêncio compartilhado, perguntou com uma voz que carregava mais do que as palavras: Mãe, a senhora está chateada com a gente? Dona Helena olhou para ela. Com aquela calma que havia se tornado sua marca nos últimos meses. Com aqueles olhos que viram muita coisa e aprenderam a guardar mais ainda. E respondeu: Não, minha filha. Eu só aprendi que cada tempo tem seu jeito. A frase não tinha agressividade. Não tinha acusação. Não tinha o drama que talvez a filha esperasse encontrar. Mas tinha verdade. Uma verdade densa, comprimida, pesada, embrulhada em serenidade. Ela não estava com raiva. Ela tinha se adaptado. E adaptação extrema, aquela adaptação que vem depois de muitas tentativas fracassadas, depois de muitas vozes ignoradas, depois de muitos, hoje é diferente. Às vezes é desistência elegante. Naquela noite, os irmãos conversaram entre si. Sem a presença dela. Mas, pela primeira vez, inteiramente sobre ela. Não sobre como organizar o revezamento. Não sobre quem ficaria responsável por qual período. Sobre ela. Sobre quem ela era. Sobre o que havia mudado. Sobre o que eles haviam feito, ou deixado de fazer. Perceberam o padrão. Relembraram as frases. Relembraram os momentos em que cortaram assunto. Relembraram o "hoje é diferente", dito com tanta naturalidade. Relembraram os olhares para o celular no meio das histórias dela. Relembraram a história do neto que ficou pela metade. E entenderam algo doloroso. Algo que dói de um jeito específico, daquele jeito que só a verdade dói. Não haviam sido cruéis. Crueldade seria mais fácil de lidar. Crueldade tem um culpado claro. Crueldade pode ser apontada, nomeada, condenada. Mas tinham sido negligentes. E negligência emocional também machuca. Machuca de um jeito que não aparece em nenhum exame. Que não deixa marca visível. Que ninguém consegue provar. Mas que a pessoa que recebe carrega em cada tanto faz, em cada história encurtada, em cada vez que senta na ponta do sofá. A lei do retorno não havia chegado como tragédia. Havia chegado como percepção. E percepção dói mais que acusação. Se você está sentindo o peso disso, comenta aqui embaixo, ainda dá tempo. Porque o próximo bloco é sobre exatamente isso. Sobre o que acontece quando alguém decide que ainda dá tempo. No domingo seguinte, algo simples aconteceu. Daquelas coisas simples que parecem pequenas mas que carregam o peso de tudo que veio antes delas. Durante o almoço, antes que a conversa desviasse para assuntos práticos, antes que os celulares aparecessem, antes que alguém mudasse de assunto. O filho mais novo olhou para ela e perguntou: Mãe, o que a senhora acha? 3 palavras. Uma pergunta direta. Um convite genuíno. Ela demorou a responder. Por que meses de silêncio não se desfazem em segundos? Por que a alma, quando aprende a se proteger, não abre de volta com a mesma facilidade que fechou? Ela olhou para ele. Procurou no rosto dele algum sinal de que era verdade. De que a pergunta era real. De que desta vez haveria espaço para a resposta. E começou a falar. Devagar. Com cuidado. Com aquele receio de quem foi interrompido tantas vezes que já não sabe mais se pode ocupar o espaço inteiro da resposta. E pela primeira vez em muito tempo. Ninguém interrompeu. Ninguém explicou que agora é diferente. Ninguém olhou para o celular. Ninguém mudou de assunto. Eles ouviram. De verdade. Com os olhos. Com a postura.
com a presença inteira. E ouvir assim é um ato de reparação. Toda a família vive ciclos. Ciclos de dependência, quando os filhos precisam dos pais para tudo. Ciclos de autonomia, quando os filhos crescem e constroem suas próprias vidas. Ciclos de inversão, quando os papéis se trocam e os filhos precisam cuidar dos pais. Esses ciclos são naturais. São parte da vida. São inevitáveis. Mas existe algo que não deveria mudar com nenhum ciclo. Algo que não deveria ser negociado em nenhuma fase. Algo que não envelhece, não se torna ultrapassado, não precisa de atualização. Respeito. O mundo evolui. As tecnologias mudam. As formas de criar filhos se transformam. Os valores se renovam. Os costumes se adaptam. Mas a necessidade humana de ser ouvido, essa nunca envelhece. Essa é igual em todas as gerações. Igual em todas as culturas. Igual em todas as idades. A lei do retorno não é mística. Ela é relacional. Você colhe o tipo de presença que oferece. Você recebe o tipo de escuta que pratica. Você constrói o tipo de vínculo que cultiva. E o mais importante, você ainda tem tempo de mudar o que está construindo. Naquela noite, Dona Helena voltou para o quarto. O mesmo quarto pequeno. As mesmas paredes que ainda não tinham as marcas da sua história. O mesmo teto que ela havia fitado tantas noites de olhos abertos. Mas algo estava diferente. Não era o tamanho do espaço. O quarto continuava pequeno. O revezamento continuava existindo. A vida não havia mudado completamente em um domingo. Era o tamanho da escuta que começava a se reconstruir. Ela sentou na beira da cama. E pela primeira vez em meses, não se sentiu diminuída. Não se sentiu uma responsabilidade. Não se sentiu uma variável num calendário. Não se sentiu a mãe deste mês. Sentiu-se, por um breve momento, simplesmente ela. A lei do retorno havia chegado. Não como castigo. Não como acerto de contas. Mas como chance. Uma chance pequena. Frágil. Que precisaria ser cuidada com atenção para crescer. Mas uma chance. E às vezes, uma chance é tudo o que a gente precisa. Se essa história está mexendo com você, se você já lembrou de alguém enquanto ouvia esse capítulo, comenta aqui embaixo, ainda dá tempo. Eu quero ver quantas pessoas acreditam nisso. Quantas pessoas estão dispostas a mudar antes que seja tarde. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque no próximo episódio a saga vai entrar no ponto mais delicado de todos, o pedido de desculpas que ninguém sabe como fazer. Porque reconhecer é uma coisa. Reparar é outra completamente diferente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Com um filho adulto. Com um irmão. Com alguém que talvez precise ouvir isso antes que a lei do retorno chegue na casa dele. Não para acusar, mas para despertar. Mas a pergunta que fica é: escutar uma vez resolve tudo? Um domingo diferente apaga meses de silêncio? Uma pergunta genuína desfaz todas as interrupções? Um momento de atenção reconstrói o que o tempo foi desmontando? Ou é preciso algo mais? Algo mais profundo? Algo mais constante? Algo que vai além de um gesto isolado num almoço de domingo? No próximo capítulo, vamos entrar no momento mais delicado da saga. O pedido de desculpas que ninguém sabe como fazer. Porque reconhecer o erro é uma coisa. Difícil, sim. Doloroso, sim. Mas possível. Reparar é outra completamente diferente. Reparar exige consistência. Exige paciência. Exige humildade de continuar mesmo quando parece que não está funcionando. E o próximo capítulo vai provar isso. Se você quer ver como essa história continua, se inscreve agora. Porque a reconstrução pode ser mais difícil que o abandono. E a história de Dona Helena ainda não terminou. Até o próximo capítulo.